Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do momento em que estás a assistir esse vídeo. Meu nome é Badilha Miranda de Salim, sou aluno da Unilab. Estou aqui mais uma vez para gravar o vídeo em relação aos exemplos sobre o que acabamos de ver na nossa aula anterior, antecedora a essa aí, que falamos sobre números reais. E agora temos aqui um exercício que fala sobre isso, onde no exercício, o exercício diz o seguinte: observe os números a seguir: menos 4, 2,3, menos 1 sobre 4, 0, 0,6, 1, raiz de 8, raiz quadrada de 8, certo? Então, agora, o que o exercício pediu? Diz quais deles pertencem ao conjunto N, que é conjunto dos números naturais, Z, que é conjunto dos números inteiros, os que pertencem a Z, mas não pertencem a N, os que pertencem a Q, mas não pertencem a Z. Isso, pessoal. Com isso, vamos dar início ao nosso exercício, certo? Antes de assistir o vídeo na sua íntegra, tenta dar uma pausa aí, tenta fazer, porque isso ajuda bastante. Porque às vezes quando só ficamos a observar essas coisas aí, tipo observar como é que se faz, como que o professor está fazendo, a gente tem uma intuição de que, opa, cara, a gente está a aprender alguma coisa, mas às vezes não, quando tentamos botar a mão na massa aí que a gente percebe de que, na verdade, eu pensava que estava a entender essas cenas aí, mas afinal tenho muita dificuldade nessas aí. Então isso é muito importante que a gente faz, porque a matemática a gente só aprende exercitando, certo? Então vamos ao assunto. Diz os números naturais. Então vamos pegar um por um, analisar se vai pertencer a essa aí, depende do seu critério. Então vamos escolher um. Eu, por exemplo, o método que eu vou usar, vou pegar um número, ver se pertence aqui ou não, se pertence aqui ou não, se pertence aqui ou não, assim sucessivamente. Aí vou escrevendo, certo? Você também pode pegar, ver somente essa aqui, escrever, ver também os que pertencem a essa aqui, escrever assim, do jeito que quiser, tá? Então vamos começar. Menos 4 pertence aos números naturais? Atenção, lembre que os números naturais começam de 0 a mais infinito, portanto, menos 4 não pertence aos números naturais. Vamos à linha B. Menos 4 pertence aos inteiros? Sim. Por quê? Porque os inteiros começam de menos infinito a mais infinito. Então, aí vamos ter um aí. Deixa eu ver. Aqui, os números que pertencem ao inteiro, mas não pertencem a N. Mas pelo visto já tínhamos visto, já tínhamos mencionado de que menos 4 não pertence aos números naturais, mas pertence aos números inteiros. Então, ele pertence a esse conjunto aí. Certo, pessoal? E menos 4 pertence aos números racionais, mas não pertence? Claro que não, cara. Claro que não. Lembra quais são os números racionais? São os números quebrados que a gente pode escrever, que não é infinita, certo? Mas menos 4 não é. E menos 4 por cima pertence a menos 4.
aos números inteiros, desculpem aí. Então, é claro que não. Agora vamos para 2,3. 2,3 pertence aos números naturais? Certo, aos números naturais? Não. Por quê? Porque os números naturais são números não quebrados de 0 a mais infinito. Pertence aos números inteiros? Não. Por quê? Porque números inteiros são números não quebrados de menos infinito a mais infinito. Também não pertence, certo? E aí não pertence a nenhum dos dois. Então não pode ser escrito aqui. Pertence aos números racionais, certo? É um número racional, mas não pertence ao número inteiro. Portanto, 2,3 pode ser escrito aqui, pessoal. Agora vamos para outro. Menos 1 sobre 4. Aí, para facilitar a nossa conta, vamos colocar aí menos, ou podemos colocar menos 1 sobre 4. Ah, cara, deu menos 0,25. Então já sabemos que é um número quebrado, portanto não vai pertencer aos números naturais nem inteiros. Então, se não pertencer a números naturais nem inteiros, não vai pertencer aos números inteiros, mas que não está, porque não está em nenhum dos dois. Então, vai pertencer aos números racionais e não pertence aos números inteiros. Claro que menos 1 sobre 4 vai estar aqui, cara. 1 sobre 4. Agora 0. Aí tá. Mas 0 pertence a qual? Recorda que os números naturais são de 0 a mais infinito. 0 não é um número quebrado. Então 0 está aqui. 0 está aqui. Certo? E 0 está aqui. Não. Por quê? Porque aqui fala que os números que estão nos números inteiros, mas que não estão nos números naturais. E 0 está entre os dois. Portanto, não vai constar aqui. E os números racionais, mas que não estão em números inteiros. Não. Vamos para 0,6. 0,6 é um número quebrado. Não vai pertencer a naturais nem inteiros. Então só tem que pertencer racionais, mas que não pertencem a inteiro. Então aqui vamos ter o 0,6. Agora 1. O número 1. O 1 pertence aos números naturais, aos números inteiros. Lembra que os números inteiros na aula já tínhamos dito que os números inteiros são dentro os números naturais estão dentro dos números inteiros, certo? E aqui não pode, porque não vai satisfazer essa condição aí. E aqui também não pode, porque não vai satisfazer essa condição aí. Então, temos o último, que é raiz de 8. Agora, vamos botar aí raiz de 8 para ver quanto é que vai dar. Raiz de 8 deu os números aí infinito. Então, o que significa? Significa que não pertence a nenhum desses casos aí. Então, raiz de 2 não consta aqui mesmo. É uma só pegadinha. Muito cuidado com isso. Certo? Então, pessoal, vamos fazer o nosso último exercício aí, que diz: representa o conjunto na forma numérica. Este aqui temos raiz, números reais com esse asterisco aí. Lembra que na aula tínhamos dito que isso aqui significa que não pertence, não tem 0 lá. Então aqui vamos começar, pode ser menos 10, raiz de 2,
20 sobre 15, aí vai, começa de menos infinito, vai até mais infinito, desculpa aí, certo? E vamos para esta aqui, os reais mais positivo, significa que esta aqui tem 3 pontos antes, me desculpa, deixa eu escrever aqui. Começa de menos infinito, mas não tem zero. Aqui temos menos 10, faz parte, raiz de 2, 20 sobre 15, até mais infinito, com exceção de zero. E aqui é só positivo, não vamos ter menos, vamos começar no zero, raiz de 2, 1 sobre 4, aí vai. E por fim, aqui temos essa daí, que não tem zero, e aí vai, só tem números negativos, só números negativos. Então isso começa de menos infinito, menos raiz de 2, menos 1 sobre 4, ponto. Não tem zero e não tem números positivos. Ok, pessoal, é isso. Espero que compreendas. Aí, qualquer dúvida, tenta ver de novo, fazer de novo. Aí, qualquer coisa pode deixar no chat. Pronto. Até breve.